Pois é, gente, estamos chegando para o nosso lidos, assistidos e maratonados de outubro e vou dizer para vocês que outubro cumpriu com a tradição atual do canal de ficar um livro pendente de comentário no final do mês, mas é aquilo. Eu vou falar sobre o último livro que eu li em setembro, que eu prometi que se eu gostasse eu vinha aqui contar o que esperar do Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Então, se você adora as minhas dicas de livros, séries e filmes, cola aqui e vambora pro nosso Lidos Assistidos e Maratonados? Bora? Começo com os meus lidos e vou falar logo sobre Taylor Jenkins Reid. Vou dizer que setembro e outubro foi assim o meu momento Taylor, porque eu li também esse mês um outro livro da Taylor e que inclusive até meio que foi relançado, mas eu terminei setembro começando a ler Carrie Soto Está de Volta, que é mais um livro dessa série, né, dessa saga da Taylor, que é uma saga vintage, né, que a gente tem ali o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, que tá chegando a série, tem também Evidências de uma Traição, que é um conto, aí além desse tem Malibu Renasce, que é um dos meus livros favoritos da Taylor, e agora o Carrie Soto Está de Volta. Quando eu vi que esse livro ia sair, eu fiquei tentando pescar na memória quem era Carrie Soto nos outros livros, em que livro ela aparecia. E a Carrie, ela aparece lá em Malibu Renasce. Ela tem um caso com o marido da Nina Riva, né, filha de Mickey Riva, que pra variar aparece também, é citado também nesse livro. Eu quero que em algum momento Taylor Jenkins Reid explique qual é a do Mickey Riva em todos os livros dela. Mas a Carrie, ela era uma tenista, estava no auge da carreira e ela sempre foi muito focada ali. A gente vai conhecendo ali qual foi a história de vida da Carrie, por que ela parou de jogar e tal. E ela sempre foi assim, essa pessoa focada, só pensava em vencer, 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 vencer. Não ligava pra nada nem pra ninguém, só pra ela mesma e ocasionalmente assim pro pai, que era o treinador dela. E ela teve, como eu comentei, um caso com o marido da Nina, né? Da Nina Riva. Todo mundo ficou com mais bode dela ainda, não deu certo, separou, passou um tempo, ela resolveu se aposentar. E aí, um tempo depois, ela vê que o grande recorde que ela tinha tá para ser batido e ela resolve que quer voltar a jogar tênis para que o recorde dela continue intacto. O que é um tanto quanto louco, porque a gente sabe, né, gente, que uma hora ou outra isso vai acontecer, mas ela não, ela está nisso. E nesse processo de acompanhar ela voltando a treinar, voltando a se encontrar, né, na quadra, nos movimentos, com as pessoas, entendendo a relação que ela tinha com as pessoas no passado, como ela era vista, etc., a gente vai aprendendo junto com a Carrie algumas lições preciosíssimas sobre vida, sobre você, né, às vezes segurar um pouco ali a sua onda de como a gente às vezes encara a vida quando a gente é muito mais jovem, não tem tanta experiência, para depois de um tempo. É um livro que eu achei muito legal, viciante pra caramba. Chega um momento ali do livro que você realmente acha que a Carrie é uma pessoa, que você tá lendo uma biografia e não consegue parar de ler e acompanhar. E horas você tem um sentimento legal por ela, outra hora você tem um sentimento assim um tanto quanto negativo sobre a Carrie, mas é isso que torna todos os personagens da Taylor tão palpáveis, tão reais, tão agradáveis da gente acompanhar suas histórias. Então adorei, assim, e recomendo super pra vocês, tá? Carrie Soto Está de Volta. Eu terminei esse e fui ler Natureza Morta, da Louise Penny. Eu tava louca pra ler esse livro, porque a Ju Oliveira, ela sempre tá falando, né, sobre Louise Penny e o Espeto Gamache, então eu tava bem curiosa pra ver o que vem aí. A Ju Oliveira, ela ama thrillers, então, né, eu já tava com o coração ali pipocando. E aí eu comecei a ler o livro e eu comecei a ficar entediada. Aí eu fiquei assim, cansada. Daqui a pouco eu comecei a me animar um pouquinho, porque eu percebi que a Louise Penny, ela tem um estilo de escrita, né? Esse personagem, o Espeto Gamache, ele tem algumas características exóticas, assim, um jeito de se comportar, um tanto quanto poético, tem um outro nome.
que me lembrou muito meu amado, meu querido, estimado Hercule Poirot de Agatha Christie. E é aquele jeito prolixo da vida bucólica, das pessoas onde todo mundo se conhece no vilarejinho, e aí aqueles assuntos vão decorrendo, e no meio do livro, né, vai rolando aquela descrição mais prolongada e tal, foi me encantando. E aí aconteceu o crime, que é o quê? Uma mulher amada por todo mundo na cidade, que foi professora da escola e tal, aparece morta no meio da floresta, né, que fica ali ao redor da casa dela. E ela foi morta com uma flechada. Só que ninguém sabe se isso foi acidente ou se foi intencional. E aí o inspetor Gamache, claro, vai cair de bandeja nesse processo de investigar essa história. Porém, tem vários antecedentes ali, porque tem uma sobrinha que não se dá muito bem com a tia, a cidade tem pequenos mistérios, e o mais louco é que um dia antes da criatura morrer, ela tinha resolvido tomar coragem e se inscrever na mostra de arte, né, que acontece nessa cidadezinha, e colocado, né, revelado um quadro dela. Todo mundo sabia que ela gostava de fazer artes, mas ninguém nunca tinha visto. Inclusive tem um mistério nessa história aí, que é o seguinte: ninguém também nunca entrou na casa dela. Ela tinha vários amigos, mas as pessoas, quando iam até a casa dela, jantar e etc., só eram recebidas, se limitavam até ali a cozinha. A sala, os outros cômodos, ninguém nunca viu. Então a gente vai aí também enveredar nesse mistério para descobrir por que ela tinha esses segredos ali. Eu acho uma história muito legal, como eu disse, tem esse toque ali que faz a gente se aprofundar na história, se aproximar dos personagens, que lembra a Agatha Christie. Então quem começou a ler thriller por Agatha Christie vai curtir bastante, e o desfecho é simplesmente assim, revelador, é simplesmente incrível. Eu acertei em quem tinha feito o quê? Em partes, confesso pra vocês, porque eu não consegui desvendar tudo na totalidade. Mas fiquei assim, chocada e amei, gente, sério, recomendo muito. Inclusive agora em novembro eu quero ler o livro 2, né? Já lançou até o 3, então eu quero ler, porque eu tô morta de ansiedade pra ler Espeto Gamacho, tá? De 1 a 5 eu daria 5, tá? Aí eu terminei Natureza Morta e fui ler Em Outra Vida, Talvez, que é o outro livro da Taylor Jenkins Reid. Esse livro é um livro que a Taylor lançou já há algum tempo atrás, na primeira leva, né, de livros dela, mais contemporâneos, meio checklist e tal. E aí, ano passado, ou foi esse ano, esse livro foi relançado, reformularam algumas coisas ali da história, uma nova capa muito bonita, que inclusive se fosse de capa dura eu traria pra minha coleção. E aí eu fui ler ele. E, gente, é simplesmente um livro bem tapa na cara. É o tipo do tapa na cara sutil que todo mundo precisa receber uma vez na vida pra mudar de caminho, sabe? Ele conta a história de uma mulher de 28 anos que vive pulando de cidade em cidade, até que ela resolve voltar para a cidade que ela morou por mais tempo, na cidade dela, que é Los Angeles. E aí ela vai ficar um tempo na casa de uma amiga. Só que nessa volta para Los Angeles, né, para casa, ela fica assim meio que dividida sobre o que é que ela vai fazer. Será que ela vai criar raízes ali? Porque ela não consegue criar raízes. E ao mesmo tempo, ela tá ali pra tentar curar uma dorzinha que tá ali remoendo o coração dela, né? Que é o fato do último relacionamento dela, na cidade que ela morava, né? Em Nova York, ter terminado de uma forma complexa, com a descoberta de que, na verdade, ela era amante do cara. Pensa só. E aí ela tá nessa história do que ela vai fazer na vida. Vai morar com a melhor amiga e com o marido dessa melhor amiga. Eles saem pra beber. E aí ela encontra um carinha que ela foi apaixonada quando ela era mais nova. E rola um clima ali entre eles, tal, mas ela resolve que não vai dar uma moral pra ele e que seja o que Deus quiser, mas naquele dia não vai rolar. Beleza, ela tá voltando pra casa com o casal de amigos no carro. A amiga fala pra ela: olha, eu queria que você conhecesse uma instalação que fizeram aqui em Los Angeles, bem legal, você vai gostar, tal. Que é, gente, aquela instalação que aparece no filme Amizade Colorida? Não, Sexo Sem Compromisso, se não me engano. Mas é aquele filme com a pequenininha que fez
Cisne Negro, esqueci o nome dela, Natalie Portman, e o Ashton Kutcher, que é um dia dos namorados, eles estão caminhando ali pra uma praça cheia de postes vintage, né, com aquele estilo meio parisiense, e aí ela fala que ela sente contrações ventriculares prematuras por ele, quer dizer que o coração dela palpita por ele. Então é aquela instalação ali. Eles param lá, tiram fotos e tal, e aí ela resolve que vai tirar uma foto do casal de amigos, e resolve espera o sinal fechar e vai pra pista pra conseguir um ângulo melhor, só que vem uma louca de lá, invade o sinal e acaba atropelando essa moça. Bom, ela entra em coma e nesse momento que ela sofreu esse acidente, a história meio que se divide em o que está sendo a vida dela e o que poderia ser a vida dela se ela não tivesse saído do bar e dito pro carinha, a gente hoje não vai ficar, não quero nada com você. Se ela tivesse dito o contrário, o que ia acontecer aí? E aí a gente vai acompanhando a história aí por essa ótica. Porém, alguns fatos que acontecem em uma história acabam, de um jeito ou de outro, acontecendo na outra realidade dela. E é o que comprova muito aquela teoria de que se tem coisas que estão fadadas a acontecer na sua vida, não importa que caminho você escolha, elas vão acontecer. Mas, ao longo desse livro, uma das frases que mais me marcou é que não adianta você querer mudança, querer coisas novas, se você não fizer o esforço de mudar, se você não desempenhar ações novas, ações diferentes para ter um novo caminho, uma nova história. Então eu gostei muito desse livro, recomendo demais para vocês, é uma história bem gostosa de acompanhar. A gente termina entrando no ritmo assim meio acelerado de vai numa história, vai no outro, o que que vai rolar, será que vai acontecer, por que que não fica, por que que fica, meu Deus, é uma loucura. Chega um momento que ela acaba, né, numa história, ficando com uma pessoa, na outra com outra, e aí você começa a sentir assim, ó, torcer, sabe? Quem é o seu favorito? Eu amei, recomendo muito pra vocês lerem Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid. De 1 a 5, daria 5, tá? E o último livro que eu comecei a ler em outubro, achando que ia conseguir terminar na última semana, mas ele é muito grande, não rolou, é o livro As Espiãs do Dia D, do Ken Follett. Desde o ano passado, eu tô entrando nesse ambiente de ler sobre as mulheres que faziam parte do escritório, da executiva, esqueci o nome do coisa, porque é um nome bem complicado, grandinho, mas é um escritório que treinou, né, mulheres para agirem como espiãs na França, ajudar a resistência francesa, né, espiãs inglesas que atuaram na resistência francesa para ajudar na elaboração, né, do dia D, que é o dia da invasão à Normandia e tal. E aí, da executiva de operações, lembrei. E aí, nesse livro, a gente tem ali, o Ken Follett, ele escreve suspensos, né, mistérios, então eu já sei que vai ter um mistério aí. A gente vai acompanhando a Flick, né, a Felicity, ela é major dali dessa uma major britânica, ainda não falaram qual é, acho que ela é não sei se ela é da aeronáutica, da marinha, não escreveram ali. Mas ela é major, acabou sendo recrutada pela executiva de operações e foi mandada para a França. Por que escolheram ela? Porque ela falava fluentemente francês como uma nativa, porque durante as férias dela, ela sempre foi para a França com a mãe, que era governanta de uma família milionária, e ela estava na França antes da guerra estourar, fazendo faculdade, fazendo uma pós-graduação, e é casada com um francês, que inclusive é líder de uma das células da resistência, né? Então tinha tudo ali para dar certo. E ela estava lá na França, no início do livro, para liderar uma ação da resistência para neutralizar as comunicações, né, dos nazistas. Só que dá errado ali, ela acaba tendo que ela não aborta a missão, mas ela acaba tendo que, tipo, fugir do local, voltar para a Inglaterra para reestruturar esses planos. E aí a gente vai acompanhando isso, esse processo de reestruturação que a Felicity vai fazer, e paralelo a isso, a vida de um major, né, de um super comandante lá, né, nazista, que é especialista em interrogatório e que tá super intrigado com a Felicity, porque quando ela estava na praça ali para arquitetar toda a manobra, ele estava também arquitetando uma manobra, que era uma manobra
para provar que a segurança das instalações dos alemães era totalmente falha. Tanto que até quando ele faz isso, e o chefe, né, daquele lugar chega para conversar com ele acaba tendo um vislumbre de uma situação na cabeça dele hipotética que poderia acontecer ali e atrapalhar todos os planos. Só que ele não sabe, ou melhor, ele acaba percebendo que aquela situação hipotética que ele imaginou está ali, acontecendo naquele momento, e que está sendo arquitetada pelaquela loirinha bonitinha que ajudou ele. Então é uma daquelas histórias bem interessantes. Estou gostando muito da escrita do Ken Follett. Não é um livro cansativo, tem alguns detalhes, mas são aqueles detalhes que, para quem gosta de livros, né, de romances históricos, você vai ali consumindo, porque vai te dando um arsenal para próximas histórias e para você conversar sobre o tema. Então, tô adorando. Deixo a dica aqui pra vocês. Ainda não terminei. Se eu gostar, claro, volto no mês que vem pra contar mais. Mas, né, achei bem legal. De assistidos, eu comecei o mês assistindo um clássico dos jovens, das crianças dos anos 90, da sessão da tarde, do período de Halloween, que é o quê? Abracadabra. Mas eu não assisti o Abracadabra original, eu assisti o Abracadabra 2, que acabou de ser lançado lá no Star Plus da Disney. Eu amo esse filme, porque eu adoro a Bette Midler. E amo também Sarah Jessica Parker, foi um dos primeiros filmes, né, da Sarah Jessica Parker. E eu adoro essa história. E aí nesse novo filme, as irmãs estão de volta, né, as irmãs Sanderson. E dessa vez, elas vão tentar se vingar do carinha, né, do pastor, que meio que expulsou elas da cidade que elas viviam, da casa delas, quando elas ainda eram crianças, basicamente. E foi uma expulsão que acabou levando elas a ter que morar no meio da floresta e a se tornarem bruxas. A gente vai conhecendo um pouco da história delas, assim, é uma história que é bem gostosa. Você começa a ver as irmãs com outros olhos, né, pelo lado da irmandade, do quanto elas são ligadas. Acontecem algumas cenas fofas, né, entre elas, mas também muito divertidas. Eu tive, assim, frouxos de riso na história. E o que eu mais gostei é que a menina protagonista, né, ela é negra e ela é bruxa também. Ela vai descobrindo ao longo desse desdobramento da história isso. Diferente da primeira versão, essa é uma história que tá bem inclusiva, então tem mais personagens negros, inclusive um dos responsáveis por trazer as irmãs Sanderson de volta é um homem negro gay, então eu achei isso muito legal. Eu achei que a Disney tá realmente assim, ó, se atualizando, acordando, filha, mas demorou, né? Mas o filme tá ótimo, recomendadíssimo, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Aí eu depois assisti Sem Saída, que é um filme, não é o Sem Saída do Taylor Lautner, não, é um outro Sem Saída, que é baseado num livro também. A Ju também Oliveira indicou esse livro e tal, ela adora. Eu assisti o filme, mas eu não curti muito. Ele conta a história de uma mulher que estava numa clínica de reabilitação e aí ela descobre que a mãe dela tá morrendo, tá com um problema muito sério e ela acaba fugindo dessa clínica pra ir ver a mãe. Só que no meio do caminho, ela acaba acontecendo uma nevasca e ela tem que parar num posto, assim, de emergência. E lá nesse posto tem várias outras pessoas, né? Tem um casal, tem dois carinhas, assim, meio esquisitos e tal. E ela tá com pressa, ela não tá afim de interagir com ninguém. E aí, desses momentos, assim, que ela sai da casinha pra ver se consegue sinal de celular, pra falar com a irmã e tal, ela vê que tem uma van e vai andando assim atrás dessa van e percebe que dentro há uma menina, há uma garotinha ali no chão, amordaçada. Ela se desespera, tenta ajudar essa garota, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que fazer, porque se a menina tá ali, é óbvio que só pode ter sido alguém que tá lá dentro que sequestrou essa garota, não é mesmo? Pois bem, mas quem será que sequestrou, né? Quem é confiável ali entre aquelas pessoas? Bom, é uma história daquelas. Essa parte, assim, das reviravoltas dessa história, dos acontecimentos, dos desdobramentos, são bem intensos, muito bom. Mas eu vou dizer pra vocês que chegou uma hora que foi tanto desdobramento, tanta reviravolta e tanta desgraça, tipo, acho que é Armagedon. Armagedon. Não sei, não lembro, porque eu sempre troco os filmes.
mas é aquele que tem a música do Aerosmith e que tem, né, a Liv Taylor também no elenco com Ben Affleck, o Billy, esqueci, gente, o que foi o marido da Demi Moore, que ele morre, enfim, que é aquele filme que é o Armagedon, né, Independence Day, não, porque eu sempre toco. E que acontece várias merdas, quando tudo que você acha que não poderia acontecer, acontece em Armagedon, não é mesmo? Vocês lembram? É esse filme. Quando você acha que agora a gente vai ter um momento assim, toma ele lá capote. Mas, enfim, achei legal, mas eu fiquei cansada, tá? Aí, de séries, né, eu assisti esse mês. Gente, deixa eu ver as minhas séries. Eu continuei com Revenger pra terminar. Passei raiva de novo com Revenger, como sempre, com os acontecimentos da 4ª temporada, que eu não posso falar porque pode ser spoiler, 10 anos depois. Aí eu terminei Revenger, assisti Hierarquia, que é uma série bem legal, lá da Netflix, que conta a história de uma jovem advogada de 30 anos, que é asiática, né? E aí, mas ela não mora na Ásia, nos Estados Unidos, e é um escritório que é um pouco difícil para algumas pessoas que estão ali, né, são diferentes do que se espera ali, né, os asiáticos, negros, os gays, etc., as minorias, ascenderem. E ela tá assim louca para ascender na empresa, para ter destaque, porém ela acaba dando de cara com um carinha que ela ficou numa festa de casamento que ela meio que se apaixonou, sabe? E ele vai ser um dos concorrentes dela pra ter uma promoção nesse escritório. Só que o problema é que o cara chega e diz que não lembra dela. Mas depois ele vai e diz que lembra. E ele fica num jogo ali com ela e a gente vai acompanhando isso aí, vendo o que é que ela quer. E eu ainda tô assistindo, mas tô bem curiosa. A fotografia da série é maravilhosa, recomendo, assim, bastante pra vocês, porque como eu já disse, eu gosto muito de direção de arte e fotografia, então se a fotografia é bonita, né, prende a minha atenção. Então tô ainda terminando de assistir essa daí. Aí depois eu comecei a assistir a 3ª temporada de Império da Ostentação, que eu já comentei em um dos livros assistidos e maratonados, que é aquela série que acompanha bilionários, né, asiáticos que vivem em Los Angeles. E a 3ª temporada, minha gente, tá tiro, porrada e bomba. Tá demais. Mas também foi uma temporada, assim, muito legal. Eu mudei muito algumas coisas que eu pensava sobre alguns personagens, né? Alguns que eu botava lá em cima, foi lá pra baixo. Outros que eu não gostava muito, eu comecei a gostar, então achei bem legal. Ela vai bem naquele estilo daquela série da imobiliária, que eu adoro, que eu esqueci qual é o nome, das corretoras de luxo de Los Angeles, inclusive até uma das meninas, a Chrishell, acaba aparecendo nessa série porque ela é amiga de um dos bilionários lá, então gostei, tá? E eu acabei vivendo um momento de loop, né? Porque o ex-marido da Chrishell, que é o carinha que faz aquela série da família, que eu esqueci o nome, com o Milo Ventimiglia e a outra menina que eu esqueci, do filme do Nicholas Sparks, tá ótima a minha memória, né? Ele aparece em Revenger, eu tinha esquecido. Mas enfim, assisti Império da Ostentação. E terminei o mês assistindo O Rei da TV, a série do Star Plus sobre a vida do Silvio Santos, de uma versão assim um tanto quanto irônica, sádica em alguns pontos, né? Bem-humorada, cafona, mas eu achei legal. É tipo assim, você começa a assistir e você não consegue parar de ver. E é interessante até, porque essa série, quando eu fui assistindo, eu falei assim, cara, eu tenho certeza que isso vai dar merda. Que as filhas do Silvio Santos, que todo mundo vai falar. E quando chega na segunda-feira, eu assisti toda em sábado e domingo, são 8 episódios, tava lá a notícia que as filhas do Silvio Santos estavam putas da vida com o que saiu. Mas é aquela coisa, se você não conta a sua história, outros vão contar. E aí você não pode reclamar, porque você poderia ter contado a sua história da sua maneira, mas você não quis. Ouvi isso em alguma série que tinha algum personagem, né, famoso. A gente vê uma versão do Silvio Santos que começa a história ali com uma coisa que traz um sentimento legal, assim, tipo, putz, de talento nato, de ascensão, mas depois você vai ficando assim um pouco incomodada.
Porque o Silvio Santos passa o resto da série falando: quanto você ganha? Toda vez que tem algum problema, que tem alguma pessoa que pode atrapalhar alguma coisa que ele tá querendo fazer, ele chega para essa pessoa e faz essa pergunta e aí acaba contratando essa pessoa. Ou seja, um jeito passivo-agressivo de tirar, né, o seu inimigo ali da sua frente. Mas uma questão que eu achei muito pertinente e irônica foi que chega ali perto nos últimos episódios da série, né, que é a série ela se passa em 88, quando o Silvio descobre que tá com um problema na voz, e paralelamente com o passado do Silvio, até chegar o ano em que ele solicitou a concessão para abrir o SBT. E aí, tem um momento um pouco antes disso em que ele é meio que perseguido, né, pela ditadura ali, por causa do tipo de pergunta, de coisas que acontecem no programa dele, com a seguinte justificativa: o seu programa fere, né, os direitos da família brasileira. Seu programa é imoral, porque uma menina faz uma pergunta e a resposta é o monossílabo átono e o Silvio dá risada. E aí, acabam proibindo o programa dele de ser ao vivo, de ter plateia e tal. Ele fica muito zangado, mas claro, ele consegue contornar isso aí. E aí, por que eu disse pra vocês que foi interessante? Porque a gente tá vivendo um momento de eleições e claramente, né, o Silvio apoia um candidato político que inclusive endossou o seu genro a ministro das telecomunicações. Olha que conveniente. E que tem um discurso muito parecido com aquele discurso que os governos militares de lá atrás, e que meio que tentaram censurar o programa dele, também tinham. Então você pergunta, isso fez eu de novo ressaltar o meu pensamento de que, na verdade, toda vítima acaba em algum momento querendo desempenhar o papel do algoz dela, fazer as mesmas coisas, né, que ela sofreu. E aí eu fiquei assim assistindo isso e falei assim, cara, que contraditório, né? Que complicado. Mas eu achei muito legal a série. Tem um momento em que o Silvio vende, né? Eu não sabia disso, gente. Que o Silvio era dono da Rede Record. Ele tinha metade da Record. E aí ele vende sem saber que estava vendendo. E aí eu consegui entender porque existia um certo desconforto entre ele e o Edir Macedo, que até meio que foi dissolvido publicamente quando o Silvio visitou o Templo de Salomão e tal. Todo mundo disse, não, nós não temos problemas, nós somos amiguinhos. E ele vendeu pra a Universal sem saber que estava vendendo, porque ele não queria vender, né, pra Universal. E aí tem várias coisas assim que são bem interessantes, algumas polêmicas que eu cresci ouvindo a minha mãe contar e tal, porque eu fui assistindo assim, falando assim, cara, que bizarro. Mas enfim, eu acho uma série interessante e eu só quero ver a série Resposta que o SBT vai produzir, porque a filha número 3 do Silvio, que é a mangangona agora do grupo Silvio Santos, né, a Daniela Beirute, ela falou que o SBT vai produzir a série do Silvio Santos. E o Silvio é cheio de mania, gente. Inclusive, ele nunca gostou de que fizessem programa, série, nada de homenageando assim ele, porque ele acha que isso traz mau presságio e tal, tá? Vambora ver o que vai rolar agora. Mas é isso aí. Esses foram os programas que eu assisti, né, durante o mês de outubro. E agora eu quero saber de você que ficou aqui nesse curta-metragem, né, de dicas, de livros, etc. O que você andou experimentando, curtindo, assistindo, lendo durante o mês de outubro, tá? Mesmo com a eleição e programa político, acho que vocês aproveitaram para assistir e ler algumas coisas. Então me conta aqui que eu quero saber. Afinal de contas, dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Estamos em semana de Lali todo dia, então tem vídeo todo dia rolando aqui no canal. Não esquece, vem me ver, tá bom? Beijo e tchau!